Muito bem, senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição. A Associação Portuguesa de Imprensa, que está representada, isto é um requerimento de dois grupos parlamentares, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e um apresentado pelo Grupo Parlamentar do Livre, sobre a distribuição da imprensa em todo o território. Estão presentes nesta audição o Sr. Vice-Presidente Paulo Ribeiro, o membro da audição Francisco Alves Rito e a Secretária Vanessa Silvestre. Muito obrigado. Desculpa lá que a minha letra às vezes. Muito bem. Portanto, esta audição, como tem dois requerentes, portanto, tem 5 minutos, cada grupo parlamentar, inicialmente, portanto, faremos, o que eu tenho aqui previsto é primeiro ser o Chega. Exatamente. Portanto, primeiro grupo parlamentar o Chega, portanto, 5 minutos. Mas, Sr. Presidente, se me permitir, e evidentemente com o consentimento do Chega, estando eu numa audição em paralelo com a Sra. Ministra do Ambiente aqui na sala ao lado, se não houver problema da parte do Chega e eu fazer a primeira intervenção, ficaria agradecido, se não, seguimos a ordem prevista. Sr. Deputado Jorge Alveias. Sr. Presidente, o Chega aceita a proposta do Sr. Deputado do Livre, sem qualquer problema. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela compreensão. Então fazemos o seguinte, portanto, o Livre inicia então com 5 minutos de resposta para a Associação de Imprensa e depois o Chega e depois seguimos uma ordem, 5 minutos a cada grupo parlamentar e no fim cada grupo parlamentar tem direito o grupo parlamentar requerente, ou seja, neste caso o Chega e o Livre, tem 2 minutos e os seus também 2 minutos para responder. Então vamos então dar início, Sr. Deputado. Agradeço, Sr. Presidente, agradeço também a alteração da ordem e pedindo já desculpa por não ficar para a resposta, precisamente por estar noutra audição, mas fica aqui o nosso assessor para a pasta, que conhece o assunto melhor que eu, e no fundo dizer que, agradecer a vossa vinda aqui, que partilhamos as vossas preocupações e que esta questão da distribuição da imprensa em todo o país é uma questão de coesão territorial, é uma questão de ser um Portugal completo, até para um regionalista como eu sou, que me parece da mais elementar importância e necessidade. Também dizer que talvez, aqui numa nota acessória, mas não tão acessória quanto isso, se Portugal tivesse mantido sob o controle público o CTT, talvez hoje este problema também não se verificasse e o próprio Estado tivesse uma maneira muito mais ágil e imediata de dar resposta ao problema, mas no fundo, olhando para aquilo que nós temos e sabendo, ou por aquilo que nos é dito, que já estiveram em contacto com o Sr. Ministro da Presidência que tem a pasta, a minha primeira pergunta é saber se tiveram algum tipo de resposta em relação àquilo que está a acontecer e ao eventual apoio e medidas que o Governo pretende tomar para responder a este problema. Em segundo, até pensando na questão estrutural do menor número de vendas, do menor consumo da informação impressa, que visão é que vocês têm para o próprio setor? No fundo, como é que vocês acham que ele pode ser revitalizado ou protegido? Nós, aqui mesmo nesta comissão, na audição anterior, por parte do deputado Rui Tavares, apresentámos uma proposta da qual eu próprio já falei nesta comissão, julgo que ainda na legislatura anterior, que é, no fundo, revitalizar o papel, levando onde ele pode estar desde a sua origem às escolas. Ou seja, criar um plano de proximidade até entre a imprensa local, as bibliotecas escolares e a própria comunidade escolar, começando no ensino básico e continuando até todo o ensino secundário, para, no fundo, fazer duas coisas. Desde logo, assegurar um determinado número de vendas, certamente parte importante na sustentabilidade financeira desta comunicação social mais local, e, em segundo lugar, e não menos importante, para assegurar hábitos de leitura, hábitos de consumo da informação impressa e, com isso, também permitir que estes jovens, quando chegarem à idade adulta, mantenham esses hábitos e que esta política de consumo da informação impressa se mantenha. Porque, no fundo, acho que são estas duas grandes questões que estão em causa. É como responder ao problema no imediato, mas como fazer com que esta resposta não seja um mero paliativo, mas que seja uma resposta que vai antecipar ou vai permitir que haja uma solução mais integrada e mais completa daqui para a frente, porque é isso que me inquieta. É, no fundo, como é que nós vamos garantir que este problema, mesmo que tenha resposta hoje, daqui a um ano não se volta a verificar, porque é esse o grande risco que está em causa, mesmo com um concurso internacional, o que quer que seja, nada nos garante que o problema não vai manter-se. Portanto, as duas questões, muito concretamente, são se já teve alguma resposta, algum compromisso, algum plano específico por parte do Sr. Ministro, se não teve, o que é que acha que deveria ser essa resposta ou por onde é que deveria passar esse plano? E, em segundo lugar, a questão estrutural, como é que a API vê, então, a questão do baixo consumo, do reduzir, da mudança de hábitos e o que é que pode ser feito, então, para alterar esses hábitos de consumo? Portanto, peço novamente desculpa por não ficar para a resposta, mas ficam as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem 5 minutos, sim, é direto esta resposta. Sim, relativamente a todos os pressupostos, obrigado pelo convite para a Associação poder aqui estar. Relativamente à questão que nos trouxe cá, temos todo o interesse, obviamente, por todas as razões e mais algumas, que este serviço de proximidade para levar a territórios de baixa densidade a imprensa é fundamental, obviamente, para a coesão territorial e disso demos logo conta a 4 de dezembro, num comunicado em que demos essa nota do direito constitucional de acesso à informação, porque mais importante do que propriamente a venda de um jornal é o significado que a venda desse jornal pode ter para a comunidade onde essas pessoas residem. Porque, de facto, olharmos o interior e não respondermos em termos de políticas públicas para haver digamos, uma igualdade em quem vive no litoral, portanto, de pouco nos serve depois em termos de estarmos a defender a coesão territorial e que são todos os portugueses iguais, seja em que ponto for do território. Nesse sentido, aquilo que nós temos defendido é que as políticas públicas devem assentar, de facto, na proteção também na difusão de informação e através das publicações e permitam também que diga que não é uma teimosia da Associação Portuguesa de Imprensa que, relativamente à questão do papel, seja importante em detrimento do digital, até porque a questão do digital não substitui o papel. O digital, a Associação está a fazer o seu papel já há vários anos com a capacitação dos editores para que possam fazer essa migração para o digital. O problema está, e como os senhores deputados sabem muito bem, no modelo de negócio e na proliferação de informação gratuita que faz com que este modelo de negócio ainda para a grande e esmagadora maioria dos meios não possa subsistir. Por outro lado, relativamente a esta matéria, nós não recebemos ainda do Governo qualquer informação respeitante a como vai resolver este problema da distribuição. Os CTT não resolvem este problema da distribuição, porque os CTT resolvem outra parte, ou deveriam resolver e que não resolvem, que é que também temos vindo aqui a alertar muitas vezes, sempre, que o modelo de distribuição dos Correios, com o fraco de investimento na distribuição que está a ser feita, o Serviço Postal Universal não está a ser assegurado, o que leva à deterioração do nosso negócio e à perda diária de assinantes que, por não receberem os jornais a tempo e horas em casa, portanto, não renovam as suas assinaturas. E isso acontece de norte a sul do país e acontece seja com a imprensa regional, seja com a imprensa com outra periodicidade. Por outro lado, também referir que a distribuição em pontos de venda é importantíssima e, nesse sentido, a Associação tem vindo a dialogar com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e existe abertura para que haja uma possibilidade de se chegar a uma solução, mas a Associação de Municípios aguarda qual é a proposta do Governo para que, efetivamente, este problema seja resolvido. Nós queremos ser parte da solução, não podemos ser parte da despesa, digamos assim, porque os editores já pagam um contributo que, e nesse aspecto o meu colega Francisco Rito podia até dar-lhe a palavra para poder dar mais um input nesta matéria para não monopolizar a conversa. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Presidente. Boa tarde aos senhores deputados também. Os jornais, designadamente os regionais e locais, foram chamados pela VASP já há mais de 2 anos a comparticipar as despesas de distribuição em proporções que são um peso considerável na despesa corrente destes jornais. Como todos sabemos, a imprensa local e regional em Portugal vive momentos muito difíceis. Mais do que uma morte lenta, assistimos a uma morte rápida da imprensa regional. Há uma ilusão de que está a haver uma substituição dos meios tradicionais pelos meios online, o que é verdade apenas em termos numéricos e figura nas estatísticas da entidade reguladora e mascara o problema
com uma aparência de normalidade, mas o que acontece é que os jornais tradicionais em Portugal, mesmo os de referência, estão a morrer. Os que não estão a morrer não têm condições de prestar um jornalismo com a qualidade que se exige. Ainda agora, muito recentemente, o Notícias da Covilhã, um dos títulos tradicionais nas beiras, deixou de se imprimir em papel e está no digital. Não é porque a migração tenha corrido bem, é simplesmente um ato de desespero e é a penúltima linha antes do fim. Existe uma ilusão em Portugal e no resto do mundo, e respondendo aqui um pouco àquilo que perguntou o Sr. Deputado do LIVRE, qual é a visão para o setor, de que o futuro está no digital. Isso é verdade, aplica-se em todas as áreas, mas no que diz respeito ao negócio do setor editorial em Portugal, o que temos é uma inviabilidade do negócio no digital, porque a publicidade que estava do lado do tradicional, que se tem vindo a perder, mas que ainda assim ainda é a âncora do jornalismo em Portugal, ainda são os meios tradicionais, mesmo no plano regional e local. No que diz respeito ao digital, a publicidade que migrou para o digital não migrou para os meios de comunicação social, está capturada pelos gigantes tecnológicos. E quando se pergunta o que é que se pode fazer, o que é que uma comunidade, uma sociedade, um país, um Estado ou um governo ou um poder legislativo pode fazer pela comunicação social, uma das coisas mais estruturantes é regular os gigantes tecnológicos. É um desafio internacional, europeu, desde logo, mas também é nacional e também tem que ser obtido através de uma noção dessa necessidade por parte, neste caso, da Assembleia da República. A publicidade, mesmo a local, dos pequenos comerciantes, até a particular, dos cidadãos, passam para os gigantes tecnológicos diretamente, sem passarem pela comunicação social. Quando esses gigantes tecnológicos, geralmente, nem pagam impostos em Portugal, essa atividade, a receita dessa atividade, os proventos não são taxados e carece de uma regulação que o poder político, infelizmente, ainda não conseguiu fazer e penso que ainda está muito longe, infelizmente. Muito mais haveria a dizer, mas vejo o Presidente com o dedo no gatilho. Muito obrigado pela tolerância. Muito bem, muito obrigado. Eu tenho que ir gerindo aqui o tempo, eu sou simpático, mas temos que ir acompanhar, até porque há várias perguntas que têm tempo para responder, portanto, temos outras questões. Portanto, agora quem também apresentou em primeiro lugar o requerimento, o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveia. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gentilíssimos representantes da Associação Portuguesa de Imprensa, Dr. Paulo Ribeiro, Francisco Alves Rito e Vanessa Silvestre. O Chega considera a presença da API nesta comissão de hoje particularmente relevante, porque o que está em causa já não é apenas a sobrevivência económica de alguns títulos, é a própria existência da imprensa em várias zonas do território nacional. O alerta lançado nas últimas semanas pela VASP veio confirmar aquilo que há muitos editores e a Associação Portuguesa de Imprensa têm vindo a denunciar. Portugal está a caminhar perigosamente para um modelo de exclusão informativa no interior, onde a falta de distribuição se soma ao encerramento progressivo dos jornais regionais. Quando mais de metade dos concelhos apresenta já problemas graves de acesso à informação local e quando se admite que 8 distritos possam deixar de receber imprensa diária, estamos perante um fenómeno que não é conjuntural, é estrutural e politicamente gravíssimo. A imprensa regional e local não é luxo, é um instrumento essencial de cidadania, de fiscalização democrática e de coesão territorial, e eu sublinho, de coesão territorial. Onde desaparecem jornais, desaparece escrutínio, desaparece conhecimento. Onde não há informação local, instala-se o silêncio, a opacidade, a iliteracia e o afastamento das populações da vida pública. A API tem sido clara ao longo dos últimos anos. Sem uma política pública de apoio à distribuição e sem mecanismos de compensação para territórios de baixa densidade, o colapso da imprensa no interior torna-se inevitável. Os alertas foram feitos com antecedência, foram dirigidos ao Governo, foram publicamente reconhecidos, mas, como em tantas áreas da comunicação social, continuam sem resposta estrutural. Os mídias regionais e locais, pilares da coesão territorial e da democracia de proximidade, continuam abandonados.
Mais de 200 títulos da imprensa regional encerraram desde 2015. A desertificação informativa avança, os jornais encerram, as rádios locais sobrevivem com dívidas e sem apoio técnico, enquanto o Governo canaliza milhões de euros para estruturas centrais, agências públicas e campanhas governamentais disfarçadas de publicidade institucional. Não é apenas a logística que está em discussão. Discutimos igualdade territorial no acesso à informação, discutimos pluralismo, discutimos democracia local e discutimos em simultâneo a defesa da coesão territorial que o Governo tanto anuncia, mas que, pouco ou nada, nós vemos que seja feito. Bem como o combate à desertificação, que até agora não passa de uma boa intenção. Os distritos do interior, os mais abandonados pelo Estado, onde a população mais envelhecida, mais abandonada está e que recorre muitas vezes à imprensa escrita, está prestes a deixar de ter o jornal no seu café ou na sua associação. 187 concelhos do nosso interior não têm imprensa regional regular. Um país onde só há jornais no litoral é um país com cidadãos informados de forma desigual e isso é incompatível com o Estado de Direito democrático. Estamos a assistir ao colapso do jornalismo de proximidade e isto é uma realidade. Esta audição é fundamental por vir diretamente quem representa os editores, compreender a dimensão real do problema e expor com clareza a ausência de uma estratégia nacional séria para salvar a imprensa regional, ajudar a salvar o interior do país. Deixo-vos as seguintes questões. Que avaliação é que fazem da eficácia real do plano de ação para a comunicação social face aos dados agora revelados no relatório Desertos de Notícias Europa 2025? Onde é que está esse plano de ação? Será que foi metido na gaveta? Ele já estava pronto, ele já foi apresentado, mas de facto não existe. Que falhas é que identificam na execução das políticas públicas destinadas a garantir o acesso à informação no interior do país? Que medidas concretas se consideram ser de adotar para travar o agravamento dos desertos informativos e garantir pluralismo mediático em todo o território nacional? E, por fim, nós temos as plataformas que estão a canibalizar a publicidade de uma forma perfeitamente descarada, sem qualquer travão, digamos assim, sem qualquer medida que possa, de certa forma, abrandar um pouco. Tem alguma ideia, tem alguma noção, tem alguma medida que possa ajudar-nos a fazer esse travão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 5 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado. Colocou o dedo na ferida em várias questões que são estruturais e que já aqui diversas vezes trouxemos, portanto, a esta Comissão relativamente ao diagnóstico e a medidas que poderão ajudar a mitigar, portanto, o problema e dar um outro elan. Relativamente ao plano do Governo para a comunicação social, neste momento apenas o que temos, e foi uma medida bem feita, foi a questão do aumento do porte pago, da comparticipação do porte pago, dos 40% para 80%, que foi praticamente imediata. Relativamente às outras medidas, continuamos a aguardar, pese embora as nossas diligências para que possamos saber mais. Aliás, já pedimos uma audição ao Ministro que tem a pasta e que ainda não recebemos, portanto, a confirmação para podermos falar e discutir, de facto, essas medidas. Há uma medida que é importante e que nunca foi tomada, não se sabe porquê, que é a questão dos jornais e das revistas não estarem no Plano Nacional de Leitura. Isto é uma medida que é estrutural do ponto de vista até da visão que o Estado pode dar para a sociedade. Se os jornais e as revistas entrassem nas escolas, portanto, haveria um outro
queremos nós, e nas instituições públicas haveria uma outra forma de começar a haver um consumo de imprensa. Por outro lado, outra questão que é importante é relativamente a medidas que permitiriam aumentar a tesouraria dos editores, porque no fim de contas, no fim do dia, temos que pagar as contas, portanto, a quem trabalha e, obviamente, aos nossos fornecedores, porque para se fazer informação com qualidade tem que ser desempenhado, portanto, dentro dessas mesmas condições. Aguardamos que a publicidade que possa chegar, e todos os apoios devem ser feitos por via indireta e não apoios diretos. Não defendemos apoios diretos, cheques do Estado para os editores, porque não é isso que se pretende, mas também achamos que o escrutínio dos territórios em que há imprensa, portanto, deve ser valorizado, inclusivamente com a publicidade institucional que neste momento não vai para os editores, para a comunicação social regional e local. Por isso é que já temos vindo aqui a alertar diversas vezes para o aumento do deserto de notícias, que não é nada que nos surpreende, porque nós estamos no terreno e já há vários anos, portanto, temos vindo a falar sobre esta matéria. Aguardamos que, agora que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem uma nova liderança, que estará receptiva para que a publicidade institucional seja, de facto, publicada nos órgãos de comunicação social locais e regionais, e que também que os fundos europeus, que já há vários anos que se tinha falado sobre essa matéria, que seja também alvo de publicitação na imprensa regional e local, sobretudo, para que haja um novo fôlego para os editores. Portanto, tudo o que sejam medidas de apoio à leitura, de apoio ao consumo. Há aqui a questão das assinaturas, não compreendemos porque as assinaturas digitais não abrangeram os regionais e locais, não abrangeram os desportivos, não abrangeram, portanto, as revistas, até revistas técnicas, porque aqui o importante é a leitura, o incentivo à leitura. E esta medida, como foi feita, poderia ter sido... Foi uma boa medida, foi uma medida que experimental, mas que pode ser aperfeiçoada e esperamos que não seja, digamos, não seja abandonada. Francisco. Dá licença, ainda são poucos segundos, mas gostava de sublinhar que na gênese deste problema da comunicação social em Portugal está, sobretudo, a falência do modelo de negócio em que temos vindo a elaborar. Até agora, a comunicação social, incluindo a local e regional, está entregue ao mercado. Já se percebeu que não é suficiente, já se percebeu que o jornalismo é demasiado importante para a nossa vida democrática para estar apenas entregue à lei da procura e da oferta, e mesmo assim persistimos e não procuramos refletir e traçar uma outra estratégia nacional, quando até já os meios nacionais, aqueles maiores grupos, demonstram à evidência a fadiga deste modelo e estão quase todos num plano demasiado inclinado e com a sustentabilidade em causa. As medidas que devemos procurar são, antes de mais, aquelas que já estão no plano de governo. Era um bom plano, não avançou, veio confirmar aquilo que tem sido a política pública dos últimos governos de total desprezo pelo setor da comunicação social e com a gravidade de os efeitos estarem à vista. É caricato como nós percebemos que há um déficit democrático no plano local e regional em Portugal, percebemos que os presidentes de Câmara conseguem ser eleitos sucessivamente e temos que colocar um travão limitando os mandatos, mas não olhamos para as causas desse problema e não percebemos ou não queremos perceber que uma das razões é não haver escrutínio, simplesmente não há escrutínio do poder local em Portugal, muito por culpa de termos um alheamento completo sobre a situação do jornalismo local e regional. Eu gostava muito de falar aqui de medidas concretas, mas designadamente o próprio Estado não cumprir as leis que faz no que diz respeito, por exemplo,
à publicidade das entidades públicas, 20% ter que ser destinada aos âmbitos local e regional, mas depois isso não funciona, não há uma fiscalização, não há sanções para quem não cumpre e nem sequer o portal que foi criado para a inscrição das entidades públicas que ficarão sujeitas a essa obrigação é obrigatório para essas entidades. Ou seja, uma entidade pública que não se inscreva pode não se inscrever sem que qualquer coisa lhe aconteça e, portanto, estamos a este nível. Isto só pode ser interpretado como um total desprezo dos sucessivos governos, que nós gostaríamos que fosse invertido, mas que não vemos sinais nenhuns até agora do atual governo de que vá dedicar a atenção que este assunto merece, mas temos ainda esperança que isso aconteça e estamos a aguardar. Muito obrigado. Vai agora usar a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Ricardo Barroso. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar em especial o Sr. Vice-Presidente Paulo Ribeiro, o Sr. Francisco Alves Rito e a Sra. Secretária Vanessa Silvestre da API. Começamos por reconhecer com total clareza a gravidade do anúncio da VASP pelo impacto direto que pode ter no direito de acesso à informação, na coesão territorial e na sobrevivência da imprensa regional e local, em particular no interior do país. Este é um tema sério. E é precisamente por isso que o Governo e o Grupo Parlamentar do PSD encaram com responsabilidade, recusando respostas fáceis para problemas que são estruturais e antigos. Importa dizê-lo com frontalidade. O problema da distribuição da imprensa não nasceu neste Governo. Resulta de anos de quebra de vendas, de alterações profundas nos hábitos de consumo e do aumento dos custos operacionais. O que seria responsável era fingir que tudo se resolve com um cheque público passado a uma empresa concreta. E convém também ser claro, o Governo não ficou parado nem indiferente. Desde logo duplicou o porte pago, com um reforço superior a 4,5 milhões de euros, uma medida dirigida sobretudo à imprensa regional e local, que depende fortemente do envio postal e que tem um impacto muito relevante nas regiões do interior. Além disso, o Governo interveio de forma pontual em vários municípios no interior, subsidiando a entrega de imprensa escrita quando rotas de distribuição encerraram. Medidas transitórias, responsáveis, orientadas para garantir o acesso à informação enquanto se procuram soluções estruturais. Mas este Governo foi igualmente claro nos princípios. Não cria instrumentos de dependência, não passa cheques diretos a empresas concretas, não garante rendimentos permanentes a operadores privados. Qualquer solução que envolva dinheiros públicos tem que ser concorrencial, transparente e aberta, e deve servir o interesse público, não um operador específico. Reconhecemos que a VASP enfrenta dificuldades reais num contexto económico exigente, mas é essencial separar o problema real da pressão política. O Governo não pode aceitar ultimatos, nem pode criar um modelo em que operadores privados funcionem com garantia permanente do subsídio do Estado. O Estado não substitui deveres empresariais, nem governa sob ameaça. A solução para este problema tem de ser estrutural e, por isso, o Governo assumiu desde o início que o caminho passa por mecanismos concorrenciais, nomeadamente através de um concurso público que permita abrir o mercado de distribuição, promover a concorrência e garantir a transparência. Um concurso público exige rigor jurídico, segurança e equidade. Não se faz de forma apressada. Mais vale uma solução bem construída e sustentável do que uma resposta rápida que crie dependências e adie o problema para o futuro. Defender o direito à informação não é improvisar, é garantir políticas públicas sólidas. O acesso à imprensa não pode depender do Código Postal, mas também não pode ficar refém de soluções improvisadas ou de modelos economicamente insustentáveis. E aqui importa fazer um contraste político claro. Durante quase uma década, a governação do Partido Socialista não existiu uma estratégia estruturada para a comunicação social. Houve apelos institucionais, incluindo o Presidente da República, que não tiveram tradução orçamental. O setor foi sucessivamente adiado. Foi com este Governo que surgiu pela primeira vez o Plano de Ação para a Comunicação Social. Em poucos meses fez-se mais do que em anos. Não é por acaso que hoje vemos propostas da oposição que reproduzem medidas já lançadas por este Executivo. Para terminar, gostaria de deixar 3 questões objetivas à API, em que a primeira, a API reconhece que o modelo atual de distribuição da imprensa é estruturalmente sustentável, independentemente deste Governo, e que exige reformas de médio e longo prazo. Considera a API que uma solução baseada em mecanismos concorrenciais, como o concurso público, é um caminho mais adequado para garantir a distribuição de imprensa em todo o território, evitando dependências permanentes do Estado face a um único operador? Uma vez que a imprensa que
que é quem produz o bem que chega aos leitores, que soluções concretas propõe a API para assegurar a distribuição do seu próprio produto sem criar um modelo de dependência permanente de subsídios públicos? Sabem que o Governo apresentou uma proposta aos órgãos de comunicação social e municípios e aguarda respostas há semanas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, 5 minutos para responder. Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a esta última pergunta, não temos conhecimento da proposta que o Governo apresentou à Associação Nacional de Municípios. Tivemos a reunião há dias, foi na semana passada, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e aquilo que nos foi dito foi que estão interessados em encontrar uma solução para este problema, mas aguardavam uma proposta do Governo para poderem analisar e para seguir em frente. Foi isso que nos foi dito. Desconhecíamos que essa proposta tinha já sido apresentada pela Associação. Há aqui um grande equívoco, Sr. Deputado, permita que me diga, que é o seguinte, é que este monopólio natural que existe da VASP tem a ver com o modelo, tem a ver com o país e tem a ver com as regiões onde este serviço é feito. Porque qualquer empresa pode concorrer com a VASP. A VASP não tem, ao contrário do CTT, que tem a licença postal, o Serviço Postal Universal, que é concedido pelo Estado, em que mais ninguém pode assegurar aquele serviço. Este serviço, há empresas que podem fazê-lo. Só que, do ponto de vista económico, não é relevante e não é, por isso é que as empresas têm vindo do setor, têm vindo a falir e só existe agora uma. Portanto, nós gostávamos que houvesse concorrência, e, efetivamente, porque nada melhor do que haver, se houver, portanto, 2 ou 3, podemos até discutir, obviamente, o preço, porque a concorrência, havendo concorrência, há a possibilidade disso ocorrer. Agora, aquilo que nós tememos é que, se não houver um acordo, seja com o envolvimento dos municípios e com a própria VASP, seja o concurso pode-se lançar, só que tememos que mais ninguém concorra e apareça. E, entretanto, há aqui um pormenor que é bastante importante, que é o seguinte, que é a perca de hábito. Se a pessoa deixar de ter um serviço, o retomar o serviço passado 3, como é o caso de um jornal ou de uma revista, no caso de 3, 4, 5, 6 meses, não é, digamos, certo que o consumidor vá readquirir o hábito de voltar a comprar esse produto, que neste caso o jornal ou a revista. É isso que nós tememos. Se isto se arrastar no tempo, morreu, o mercado morreu. E é isso que nós queremos para os nossos concidadãos nestes territórios que não há, portanto, não têm acesso a este tipo de serviço que, pelo que vemos, basicamente todos concordam que é um garante da coesão nacional e um direito constitucional que fica vedado. Depois, relativamente a medidas que possam, nós já aqui apresentámos, eu não vou ter tempo de poder dissecar mais, mas vamos voltar a entregar o conjunto de propostas que temos. Há aqui uma questão que é bastante importante, que é a questão do CTT e da distribuição. De facto, o serviço não está a correr, continua a não correr bem, continua a haver atrasos fundamentais na distribuição e este serviço está a provocar diariamente uma quebra do contrato de confiança que o editor tem com o assinante, porque o assinante vê-se defraudado com a entrega do jornal no prazo de 1 semana, 2 semanas, porque o carteiro não vai lá pôr, não vai distribuir, portanto, a correspondência, e é um leitor perdido e que não vai voltar a comprar e adquirir o jornal. É isto que está a acontecer. Tucurro. Não há qualquer volta a dar a esta realidade e é isto que temos que apresentar e dizer. Se ainda me permite, Sr. Presidente, só
concretizar aqui um pouco mais aquilo que disse o meu colega Paulo Ribeiro. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado do PSD, o que está em causa, o que procura saber é se este modelo de distribuição pode ser alterado, substituído por outro que venha a ser criado no âmbito de um concurso público e com a natureza de uma concessão. Pode, em teoria pode, mas agora temos que ver o seguinte. Antes de mais dizer que a distribuição é estruturante, é crítica para a sobrevivência da imprensa em Portugal. Isso é ponto assente, seja qual for o modelo que vier a ser escolhido, e nesse aspecto os editores não podem deixar de reconhecer que é urgente olhar para aquilo que é a operação da VASP. Mas relativamente ao modelo de distribuição, se fizermos um concurso público, uma concessão, pode ser melhor para todos? Depende. Se é uma concessão que apenas vai trazer novos operadores, mas que do ponto de vista do suporte do negócio não prevê compensações, nós duvidamos muito, porque não acreditamos que o negócio seja atrativo o suficiente para ser prestado nas condições mínimas, já nem falo nas desejáveis e ideais, em todo o território nacional. E, portanto, se aquilo que o Governo está a pensar, ou o grupo parlamentar que apoia o Governo, é numa concessão com compensações, acho que sim, podemos ir por aí, a própria VASP pode participar, é já uma garantia de não termos um concurso deserto. Se o que estão a pensar é apenas e tão só termos a abertura de um setor, na esperança de que apareçam privados que possam pagar este modelo sem apresentar faturas ao Governo, ao Estado, acho muito difícil e podemos olhar para o exemplo, porque podemos aprender com aquilo que já temos dos Correios. Os Correios são uma concessão e não é por isso que não existem muitas razões de queixa e não é por isso que eles estão a funcionar bem no que diz respeito, em particular, à comunicação social em Portugal. Portanto, não vamos cair noutro erro. O Estado tem que pensar se quer ou se não quer ter uma distribuição e uma comunicação social em Portugal de outra forma e saber que isso tem um custo. E já agora dizer, porque o Sr. Deputado referiu muito bem, que os apoios públicos têm que ser muito ponderados, não pode haver cheques a operadores privados, evidentemente que não, os nossos editores não pedem apoios diretos. Agora é preciso ver o seguinte, o Estado pode pelo menos criar as condições e tem essa obrigação. E vejamos isto, em Espanha, as políticas públicas de apoio à comunicação social significam um custo para os cidadãos de 12 euros por pessoa por ano, para os editores, para a comunicação social privada. Portanto, se em Portugal descontarmos a Lusa e a RTP, sabe quanto é que é esse encargo? Não? Em Espanha são 12 euros, recordo. No Luxemburgo, que é o que está no topo, 16. Em Portugal são 40 cêntimos. Em Portugal, e é bom os senhores deputados mentalizarem-se disto, porque é disto que estamos a falar, é isto que mata a imprensa, é isto que mata a distribuição. As políticas públicas para a comunicação social em Portugal são 40 cêntimos por habitante. Em Espanha são 12 euros por habitante. Portanto, se isto for alterado, teremos certamente um panorama completamente diferente, uma mudança de paradigma. E só para concretizar, quando digo que pode haver apoios indiretos e não diretos, não estamos à espera de cheques a operadores, pode ser regulada a atividade de comunicação das autarquias, que já têm todas, quase todas, as 308, verdadeiros departamentos de comunicação, que são redações, que se comportam como tal e que fazem concorrência aos órgãos de comunicação social locais que lá existem. Não tem que ser assim, as câmaras não têm que ter departamentos pagos por erário público que concorrem contra o contraditório, o escrutínio e a liberdade de imprensa nos seus territórios. Têm que ser proibidas disso. E isso trata-se apenas de regulação, não se trata do Estado de gastar dinheiro. Aliás, trata-se do Estado de poupar dinheiro, porque a administração dos municípios também é dinheiro público que estamos a falar. Portanto, está uma medida. E há muitas outras do domínio da regulação. Portanto, trata-se de olhar para este problema com a importância que ele merece, sob pena de qualquer dia não irmos a tempo. Muito obrigado, mas aqui a regulação quem faz sou eu e, portanto, nós não podemos continuar a fazer isso. Tem sido benevolente, mas não posso continuar a permitir que ultrapasse o tempo de 4 minutos, como aconteceu agora. Está bem? Peço a vossa contenção. Sra. Deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista, 5 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e as senhoras deputadas e, naturalmente, que agradeço aqui a participação nesta audição por parte dos representantes da Associação Portuguesa de Imprensa, nesta audição que, não tendo sido requerida
pelo Partido Socialista, foi por outros dois grupos parlamentares. O Partido Socialista considera importante para compreender melhor, de facto, o panorama e o momento tão sensível que nós vivemos no setor da comunicação social. Como é sabido, o Partido Socialista pediu uma audição urgente ao Sr. Ministro da Presidência, porque entendemos que é ao Governo que cabe dar respostas políticas claras sobre duas matérias essenciais. Por um lado, a continuidade, de facto, da distribuição da imprensa no interior e também sobre a alteração do modelo de gestão da Lusa. Foram estes os temas estruturantes que motivaram o nosso requerimento e para a semana teremos a audição com o Sr. Ministro e, portanto, colocaremos lá estas questões. Ainda assim, entendemos que ouvir aqui hoje a Associação Portuguesa de Imprensa é fundamental. Representam, pelo que eu julgo saber, 200 empresas, mais de 450 títulos entre nacionais, regionais e locais e, de facto, têm sido uma voz muito consistente na identificação dos riscos que enfrentamos atualmente. Essa voz tem dito aquilo que já sabemos e que não podemos ignorar. Esta não é uma situação que surgiu de surpresa. Foram, aliás, alertando durante o verão passado e também em outubro desta situação e, apesar disto, chegamos agora a janeiro e não temos uma resposta não temos uma resposta concreta. E isso, naturalmente, que preocupa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e acredito que também, aliás, os restantes grupos que trouxeram este requerimento, porque nós entendemos que a distribuição da imprensa não é, de facto, um detalhe técnico, como já aqui dissemos, é uma condição essencial de acesso à informação e à coesão territorial. São 8 distritos que ficam sem jornais. Estamos a falar de um verdadeiro deserto de informação. E é por isso que o Partido Socialista entende que o Governo tem que explicar o que é que pretende fazer com o programa específico para os territórios de baixa densidade, que de resto foi anunciado no plano de ação para a comunicação social. Temos que perceber em que ponto é que está o concurso, como é que será lançado, de forma a termos, de facto, respostas. A Associação Portuguesa de Imprensa tem também apresentado propostas estruturais, desde a criação do Fundo de Apoios aos Média, à revisão de legislação sobre a publicidade institucional, passando ainda pela modernização tecnológica, e são propostas que, a nosso ver, devem, de facto, ser analisadas com muita seriedade, mas que não bastam ser analisadas, precisam de decisões políticas. Permitam-me, de todo modo, deixar-vos aqui 3, 4 questões que entendemos fundamentais para que todos possamos perceber melhor a situação. Neste momento em concreto, agora, já em janeiro, qual é que é o impacto imediato da eventual suspensão da distribuição? Estamos a falar de títulos que podem encerrar já amanhã, já na próxima semana. Que medidas de curto prazo, refiro-me a medidas que devemos tomar já, medidas para amanhã, que considerem indispensáveis para evitar que a distribuição, de facto, seja interrompida. Queremos também saber se desde dezembro, eu acho até que já responderam, mas não estando certa, repito, se desde dezembro até agora houve de facto algum contacto do Governo, algum contacto formal do Governo com a Associação Portuguesa de Imprensa, se houve, no que é que resultou. E perguntar-vos ainda qual é que é a vossa opinião sobre a alteração do modelo de gestão da Lusa, que a acontecer agora em simultâneo, agrava ou não o risco informativo no interior e perante agora a nomeação de um administrador com ligações a um fundo internacional com alinhamentos políticos muito marcados, se a Associação Portuguesa de Imprensa considera também que possam haver riscos adicionais à independência editorial da própria agência. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. 5 minutos, faz favor, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não percebi agora bem esta última pergunta, porque a Lusa, o capital social está todo no Estado. Não há nenhum... Ou eu percebi mal? Qual era... Isso eu desconhecia. A informação que eu tinha... Pronto. Foram recentes, foram, aliás, pouco tempo antes de entrar. Então não desconhecemos. Aquilo
que nós temos informação do modelo de gestão da Lusa é que foi adquirido o capital social pelo Estado, é 100%. A Associação tem um bom relacionamento com o Presidente do Conselho de Administração da Lusa, que foi reconduzido, que vemos com agrado que tenha sido reconduzido, porque é um profissional que conhece e tem capacidade e tem feito um bom trabalho. Aliás, a Associação Portuguesa de Imprensa, a nossa sede é no edifício da Lusa, nós pagamos, portanto, somos arrendatários da agência Lusa, mas não é por isso que estamos a dizer, temos um bom relacionamento, não temos ideia de que este novo modelo vá prejudicar, antes pelo contrário, presumimos que, tendo 3 administradores a tempo inteiro, o trabalho que a Lusa vai fazer será melhor, digamos assim, penso, mas aí não temos qualquer... Só um parênteses sobre isso. Sim. Sobre a Lusa, já agora também dizer o seguinte, um dos problemas em Portugal no que diz respeito ao setor da comunicação social é que até agora as políticas públicas e sobretudo os apoios, os financiamentos do Estado têm-se resumido à Lusa e à RTP. Tudo o resto do panorama da comunicação social tem sido completamente ignorado. Portanto, a política pública, a comunicação social em Portugal é Lusa e RTP e porventura esse é um dos problemas. Relativamente à questão dos títulos a encerrar no imediato, não temos qualquer informação que possamos avançar, mas que será, obviamente, se o serviço terminar, irá provocar um rombo considerável, portanto, nos títulos que são servidos com a distribuição que, neste momento, a Vasco está a fazer. Isso é, portanto, é claro como água, mas não podemos dizer com seriedade que vão fechar. Isso seria completamente... não teria sustentabilidade esta análise, mas seria obviamente um duro golpe, não sei por quanto tempo é que alguns títulos poderiam continuar, de facto. Agora, relativamente à questão, acreditamos numa solução que possa ser viabilizada com o envolvimento da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, nomeadamente através das CIMs, porque as comunidades intermunicipais podem ter interesse em que, efetivamente, as suas populações não fiquem descuradas no acesso a um bem cultural que é, de facto, também a imprensa e acreditamos que registramos com agrado que já tenha sido entregue uma proposta à Associação, desconhecemos o conteúdo, portanto, queremos ser parte da solução e estamos atentos e vamos continuar atentos relativamente a esta matéria. Outras medidas para resolver o problema nós vamos fazer chegar, temos pouquíssimo tempo e não queremos abusar da paciência do Sr. Presidente, que já ia colocar o dedo. Eu não consigo... Então pronto, é que eu não estava a ver bem. 3 minutos. Ok, força. Sim. Complementando a resposta do Paulo, quanto à pergunta da senhora deputada, o que é que nos parece ser a melhor solução perante o quadro com que estamos confrontados? Nós não temos nada contra o Governo ou os partidos que apoiam o Governo encontrarem, ou outros quaisquer grupos parlamentares, encontrarem outras soluções, designadamente uma concessão. Entendemos é que há uma urgência de uma resposta agora, ainda que provisória, para haver tempo para se trabalhar numa solução definitiva mais estruturada, melhor fundamentada, mais adequada àquilo que se precisa, porque também corremos o risco de ou fazer uma coisa demasiado precipitada, como o Sr. Deputado já disse, não é aconselhável encontrarmos agora respostas precipitadas, ou simplesmente abandonarmos o problema e não respondermos a este desafio da distribuição. E, portanto, aquilo que nos parece que terá que ser feito é encontrarem-se agora respostas provisórias que respondam às necessidades que a VASP está a apresentar e que procurem também ajudar os editores que estão a comparticipar com a VASP já há cerca de 3 anos, eventualmente que seja pedido à VASP que alivie essas comparticipações, se beneficiar agora de algum apoio provisório, transitório, e que, entretanto, tenhamos então tempo
para pensar num quadro alternativo a este que temos, eventualmente através de uma concessão, e pronto, quanto a mim, a concessão só poderá funcionar havendo compensações, mas se as houver, com certeza com um concurso público, o interesse público está melhor defendido. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigues Saraiva, 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da Associação Portuguesa de Imprensa. E, obviamente, chegando aqui à minha vez, já muita coisa foi falada. E eu gosto de ouvir uma associação e uma associação representativa de um setor privado, da sociedade civil, dizer que não defendem e que não estão à espera de apoios diretos, mas sim de apoios indiretos, que é o que faz sentido e, sobretudo, faz sentido quando estamos a falar daquilo que para nós é um pilar do Estado de Direito, que é a imprensa. Nós estamos a falar de apoios, diretos ou indiretos, a um setor produtivo da economia normal, digamos assim. Estamos a falar de algo muito, muito, muito específico. E ouviu-se falar aqui de várias tipologias de apoios, quer por parte da Associação, quer por parte de outros grupos parlamentares, quer aqueles que o Governo apresentou no plano na legislatura anterior. Falou-se de uma métrica aqui bastante interessante, já há pouco um representante da VASP penso que também falou de uma métrica similar, que é a questão que o valor das políticas públicas em Portugal representa 40 cêntimos, quando em comparação com a Espanha e o Luxemburgo estamos a falar de outros valores bastante distintos, e isto pode ser quantificado nos tais apoios indiretos, não necessariamente nos apoios diretos. Quando se falou também da questão da tesouraria dos editores, que é isso que também é importante, e ainda há pouco, quando se falava com a administração da VASP, ele explicava na complexidade do seu modelo de negócio a parte que dizia respeito aos editores, a parte que dizia respeito aos vendedores, e, portanto, há aqui uma parte que, obviamente, ele diz, bem, só se os editores nos pudessem pagar mais, por exemplo, ok, então, mas isso leva-nos então aqui, a esta conversa, porque é que também as entidades proprietárias de órgãos de comunicação social, é disto que estamos a falar, como é que podem ter mais tesouraria, como é que podem ter mais capacidade de investimento, mais capacidade de fazer parte face aos custos que derivam da sua atividade. Seja para contratar mais, seja para investir em equipamentos, seja aquilo que for, seja para pagar a estes stakeholders do ecossistema onde estão. Portanto, há muitas razões pelas quais precisam ter mais tesouraria. Eu não vou entrar naquele debate do conflito que existe entre a imprensa local e regional com as autarquias, como disse há pouco, que quase que montam eles próprios a organização social, não é por aí. Mas depois, quando se fala da questão das tesourarias, foca-se muito na questão da publicidade, a publicidade institucional, seja ela do Estado Central ou do Estado local. Eu gostava que, e é a pergunta que eu vou fazer, até porque estamos a falar que muitos dos associados que têm não são grandes empresas, são pequenas, médias empresas ou pequenas, médias entidades. Portanto, têm qualquer pequena ajuda de apoios indiretos, pode ter um significado mais relevante na sua tesouraria do que de uma grande empresa. E, portanto, olhando àquilo que são os custos de contexto que esta vasta maioria de entidades tem pelo país, que tipos de ajuda, porque não é a questão de como é que o Estado põe a mão, às vezes é só como é que o Estado possa sair da frente. E, portanto, seja na vertente fiscal ou noutras que dizem respeito a custos de contexto, que coisas é que poderiam fazer sentido, que seria o tal apoio indireto. Eu vou dar um exemplo, que foi uma proposta que nós apresentámos recentemente, no último Orçamento de Estado, até porque acaba por criar alguma coisa que é concorrência desleal, que é a questão da contribuição audiovisual. Todas as entidades, no vosso caso não têm rádios, penso eu, mas eu até cheguei a dar o exemplo de uma rádio, mas isto aplica-se também. Cheguei a dar o exemplo de uma rádio numa ilha nos Açores, como tem para aí 2 ou 3 antenas, entre instalações e antenas pagam 4 caves. Se calhar para aquela cooperativa de rádio na ilha dos Açores, estarem isentos da cave, dá muito jeito na tesouraria. Ou seja, são exemplos daquilo que são os custos de contexto que os vossos associados têm, independentemente de serem empresas ou terem outro modelo, cooperativas, não sei, onde é que o Estado podia sair da frente? Porque seriam apoios indiretos que fazem todo o sentido para o setor em que estamos a falar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, Sr. Vice-Presidente, 5 minutos.
Sr. Deputado, obrigado pelas questões. Nós temos vindo, em medidas fiscais, temos apresentado já em sede de Orçamento de Estado um conjunto de medidas que pudessem efetivamente poder aliviar, portanto, e até atrair investidores para a comunicação social, para a imprensa regional local. Saberá muito bem e sabe que a publicidade é o principal sustento da comunicação social, neste caso da imprensa, que tem vindo a cair drasticamente. E nós temos vindo a propor, já há vários anos, em sede do Orçamento de Estado, que investir na imprensa regional, sobretudo, imprensa regional local, poder ser majorada em sede de IRC para as empresas. Ou seja, ser como um ato de um apoio de mecenato que possa efetivamente uma empresa querer, em vez de pagar um outdoor sem menospreço pelos outdoors, ou uma caneta ou um saco para promover a sua empresa, investindo na imprensa regional está a fazer um serviço público e está a alimentar, de facto, um setor que é importante para a sociedade e para aquela região, para aquela comunidade. Outra medida é aperfeiçoar em sede IRS a questão de dedução das compras da imprensa, que já é possível, mas só é possível, de acordo com o que está a ser feito, com a assinatura emitida pelo órgão de comunicação social. Ou seja, se qualquer consumidor que vá a uma banca de jornais e compre um jornal, uma revista, e quiser colocar esse recibo no IRS, o CAI não é aceite pelas finanças, portanto. E temos aqui uma medida que era boa, mas que está coxa e que não tem o efeito que achamos que deveria ter como incentivo à leitura. Outra questão, o Código da Contratação Pública, relativamente aos contratos públicos, que tem um teto de 20 mil euros, o que leva a que muitas empresas, muitas câmaras municipais, muitas entidades que querem investir e publicitar, mas ficam impedidos porque atingem aquele teto e que não é possível, portanto, fazer aumentar o que é um grande incómodo, não é incómodo, é um grande prejuízo para os editores, para a tesouraria das empresas. Isto são apenas algumas medidas que o Estado poderia, além da questão da publicidade institucional. Achamos que é completamente, quando estamos a falar de dinheiros públicos, entidades públicas estarem a canalizar dinheiro de publicidade para influencers, por exemplo, que podem ter um mediatismo muito superior, obviamente, nas suas redes sociais, mas efetivamente não fazem o serviço público que a imprensa regional faz. Nós não podemos pagar a jornalistas se não tivermos receitas nos órgãos de comunicação social. E nós queremos ter mais jornalistas, nós queremos ter mais profissionais. Não estamos aqui para enriquecer, como certamente saberão, não é? Este é um modelo que está completamente ameaçado. Vivemos, como diz um colega nosso na direção, a tempestade perfeita, porque é tudo contra nós, está tudo contra nós. É o mercado, é a adesão à leitura, é tudo, portanto, é a distribuição, portanto, não é fácil, mas nós cá estamos para resistir, porque há uma coisa que nós ainda até ver, somos resilientes e procuramos encontrar soluções para os problemas. Se o Estado puder corresponder, era importantíssimo, porque é um serviço público que efetivamente nós estamos a fazer. E há uma coisa que nos deixa muito tristes, é que ano após ano tenhamos no território nacional mais concelhos sem um único órgão de comunicação social. Isto é regredir do ponto de vista cívico atrozmente. E se não houver medidas assertivas, isto vai continuar a degradar-se com, obviamente, os efeitos colaterais que isto terá na nossa democracia. Já vimos noutros países o que provocou. Portanto, nesse sentido, as mãos estão também no Estado. As decisões estão no Estado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da API. Vamos então para, cumpriu muito o tempo, estamos a aproximar do fim e estas coisas vão melhorando. Portanto, vamos então ao encerramento. Tem direito a 2 minutos, não está cá o livro, portanto tem direito a 2 minutos o Chega e depois 2 minutos para responderem também. Sr. Deputado Jorge Galvez, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O encerramento é simples e extremamente complicado. É simples porque é óbvio que a imprensa local e regional está a morrer, ou está às portas da morte, e é difícil porque a solução ou as soluções são extremamente difíceis e são diversificadas. Há que ganhar pontos de venda, há que criar formas de que a distribuição seja facilitada, digamos assim, em termos não só, portanto, do interior, logicamente do litoral também, mas muito no interior. E são estes 2 polos, digamos assim, a distribuição e os pontos de venda, sejam pontos de venda, o restaurante da esquina, seja a junta de freguesia, seja... Mas é fundamental realmente que a personagem, o povo, a pessoa que queira comprar um jornal tenha um sítio onde ir comprá-lo. E em termos de distribuição, realmente a distribuição é extremamente ingrata, porque é feita durante a noite, durante a madrugada. Portanto, e por outro lado, nós o que vemos é, nas redes sociais, os próprios jornalistas que sabem que não têm capacidade, digamos assim, para ter notícias escritas em papel, utilizam as redes sociais. Logicamente, sai muito mais barato ir a uma rede social e ler a notícia do jornalista tal, que deveria ser proibido, mas, enfim, do que estar a comprar jornal, a gastar dinheiro no jornal. De facto, a diferença dos 40 cêntimos para os 12 ou para os 16 euros é uma brutalidade. E não creio que isto tenha a ver com a CAV. Quer dizer, RTP é um assunto, é um problema, é uma matéria. A imprensa é completamente diferente. E eu julgo que teremos mesmo que passar pelos pontos de venda e pelas formas de distribuição, podendo até a própria distribuição ser mais distribuída pelo próprio país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para concluir algumas ideias principais, antes de mais reforçar esta ideia de que a imprensa toda, mesmo a nacional, mas a regional e local, lutam desesperadamente pela sobrevivência e não se trata apenas de um problema do interior, embora seja ainda num grau superior nos territórios de baixa densidade. Se olharmos para o distrito de Setúbal, que tem 13 concelhos e é litoral, temos atualmente 2 jornais, um semanário e um diário, e todos os jornais locais que existiam nos 13 concelhos morreram, entretanto, nos últimos 10 anos. Portanto, não há imprensa local nestes concelhos, não há escrutínio da atividade autárquica, não existe imprensa regional, imprensa local no distrito de Setúbal, que é um dos distritos mais ricos do país. E a distribuição, mesmo nesta zona que é considerada fora do problema que aqui estamos a falar, também tem graves problemas, porque não há já pontos de venda. As papelarias vão fechando, não têm margem de negócio, não são negócio. As condições exigidas entre pagamento de cauções e formas de pagamento são muito desinteressantes economicamente e, portanto, se vocês virem, nas principais cidades já é difícil encontrar um quiosque para comprar um jornal. E, portanto, a distribuição já é um problema mesmo no litoral. Há medidas concretas, o Paulo já aqui falou de várias, mas passam sobretudo por procurarmos criar contexto para ajudar a imprensa. Eu dou um pequeno exemplo. Temos vindo nos últimos anos
a retirar a obrigação de publicações obrigatórias na imprensa. Aqui há uns anos, vocês não têm bem a ideia, mas o abono dos jornais eram as escrituras das empresas. Qualquer empresa que fosse criada em Setúbal, em Palmela, tinha que publicar o anúncio no jornal local. E eram o principal anunciante. Isso não custa dinheiro ao Estado. E nem sequer é significativo para as empresas porque era uma despesa única ao início. Pagavam aquele anúncio. Isso deixou de ser obrigatório. Podia voltar a ser obrigatório. Era uma forma de pôr o tecido económico e empresarial a contribuir. Aliás, devíamos fazer mais. Um pouco de moral também. As grandes empresas, como por exemplo em Setúbal há muitas que pouco ou nada dão à comunidade, pelo menos anualmente serem obrigadas a publicar o relatório de contas na empresa, no concelho ou no distrito onde têm sede. É uma forma de as obrigar a participar, a pagarem. A grande distribuição. Qualquer aldeiazinha, qualquer freguesia de Portugal já tem 7 ou 8 hipermercados, quase todos concentrados, até em zonas onde estão em cima uns dos outros. Não pagam nada às comunidades, fazem a rotunda inicial que a Câmara manda, no processo de licenciamento, e depois não dão um cêntimo, não apoiam uma associação, é só branquear a sua imagem, mas não fazem nada em termos de responsabilidade social. Podiam ser obrigadas, a grande distribuição, nos concelhos onde têm supermercado, publicar alguma coisa anualmente. Era inventar uma coisa qualquer, as contas, uma coisa qualquer, publicar na imprensa regional. Há muita coisa a fazer. Para concluir, dizer apenas esta ideia, porque isto tem a ver com a mentalidade que nós temos. Nós aceitamos, e aqui foi dito várias vezes, que a imprensa tem que ser ajudada, mas atenção, são operadores privados. E esquecemos que o que está em causa é serviço público. Estes operadores privados fazem jornalismo. E nós aceitamos, é neste país que temos vivido, que exista um orçamento no mesmo Ministério, no Ministério da Cultura, que há uns anos, quando estava junto com, no tempo do governo passado, por exemplo, do Ministro Adão e Silva, havia 30 milhões para as associações culturais, porque é importante, através da Direção-Geral das Artes, apoiar a cultura, mas na mesma tutela, para a comunicação social, para o jornalismo, havia 3 milhões. Então, mas este serviço público da imprensa, do jornalismo, é menos importante do que o da cultura? Temos que mudar o chip e começar a olhar para isto com outro desprendimento e com outra noção. Muito obrigado. Peço desculpa pelo excesso de tempo. Aquele tempo, por acaso, estava somado com a intervenção do deputado Jorge Galvez. Não foi muito grave. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. Vamos já continuar a nossa reunião. Vamos só esperar que os nossos convidados possam sair.